Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 15. Aos obreiros de Deus. Uma reprovação ao egoísmo. Currambong, Austrália, 6 de fevereiro de 1896. Aos meus irmãos da América. A grande obra oficial do Espírito Santo é assim distintamente especificada por nosso Salvador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Cristo sabia que essa declaração era um maravilhoso legado. Aproximava-se do fim do seu ministério na terra e estava à vista da cruz com pleno conhecimento do peso de culpa que sobre ele devia ser colocado como portador dos pecados. Contudo, sua maior ansiedade era por seus discípulos. Ele estava procurando encontrar consolo para eles e lhes disse: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. O mal se vinha acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que viria com não modificada energia, mas na plenitude do poder divino. Outro espírito deve ser enfrentado, pois a essência do mal estava operando de todas as maneiras, e era de surpreender a submissão do homem a esse cativeiro satânico. O egoísmo anuvia o julgamento. Hoje, como nos dias de Cristo, Satanás governa a mente de muitos. Oh, se sua temível e temerosa obra pudesse ser discernida e resistida! O egoísmo tem pervertido os princípios, tem confundido os sentidos e anuviado o juízo. Parece tão estranho que, não obstante toda a luz que brilha da bendita palavra de Deus, se mantivessem tantas ideias estranhas, tal afastamento do espírito e da prática da verdade. O desejo de pegar grandes salários com a determinação de privar outros dos direitos que Deus lhes deu tem sua origem no espírito de Satanás, e pela sua obediência à vontade e maneiras dele, colocam-se os homens sob sua bandeira. Pouca confiança se pode depositar nos que têm caído nessa cilada, a menos que se convertam e se renovem completamente, pois foram levedados pelos princípios maus, que não podiam perceber serem de efeito deletério. Oh, se os que estão em vários campos, na América como em todo o mundo, estivessem trabalhando de acordo com a regra da Bíblia, e se estivessem esforçando por desarraigar o egoísmo, que obra seria realizada em favor da Igreja? Mas pecados que de tempos em tempos têm sido apontados jazem à porta de muitos, pecados que o Senhor não considera de caráter leve. Se o homem tão somente abandonasse seu espírito de resistência ao Espírito Santo, o espírito que por tanto tempo vem levedando sua experiência religiosa, dirigir-se-ia o próprio Espírito de Deus a seu coração. Convenceria do pecado. Que obra! Mas o Espírito Santo tem sido insultado e a luz tem sido rejeitada. É possível àqueles que por anos têm sido tão cegados ver? Será possível que neste último estágio de sua resistência seus olhos sejam ungidos? Distinguir-se-á a voz do Espírito de Deus da voz enganadora do inimigo? Homens há que logo evidenciarão sob que bandeira estão, a bandeira do príncipe da vida ou a bandeira do príncipe das trevas. Se tão somente eles pudessem ver estas questões como me são apresentadas, se pudessem ver que no que tange a sua alma, são como homens que estão à beira de um precipício, prontos a resvalar para as profundezas, não julgo que ficassem tremendo à beira do precipício mais alguns instantes, se tivessem qualquer interesse pela sua salvação. Não é a vontade de Deus que ninguém pereça, antes que todos tenham a vida eterna. Oh, se eu pudesse ter a certeza de que na próxima reunião da associação, meus irmãos sentiriam o que para eles significam princípios puros, e para todos com quem eles se relacionam, meu coração pularia de alegria.
Se os que têm vagueado tão longe de Deus e da verdadeira justiça revelassem estar o Espírito Santo lutando com eles, estarem cônscios de sua culpa por se haverem apartado da palavra de Deus e agido como cegos guias de cegos, eu teria esperança. Quando estes acordarem de sua paralisia, serão subjugados pelo senso do tempo perdido, o precioso talento do Senhor, das oportunidades perdidas que lhes foram dadas, a fim de que pudessem demonstrar sua apreciação da infinita compaixão de Deus para com um homem caído. Fome de almas para o serviço. Toda a alma que aceita Jesus como seu Salvador pessoal anelará ter o privilégio de servir a Deus e ansiosamente aproveitará a oportunidade de demonstrar sua gratidão, dedicando suas aptidões ao serviço de Deus. Almejará ela revelar seu amor para com Jesus e para com a sua possessão adquirida. Aspirará ao trabalho, às durezas, ao sacrifício. Considerará um privilégio negar o eu e levar a cruz e seguir nas pegadas de Cristo, demonstrando assim sua lealdade e amor. Suas obras santas e de beneficência testificarão de sua conversão e darão ao mundo evidência de que não é um cristão espúrio, mas um cristão leal e dedicado. Homens estão agora se aplicando ardorosamente a toda a arte e comércio, a fim de satisfazer ao seu desejo de mais ganho. Se eles usassem esse tato, esse zelo e essa cuidadosa ponderação no esforço de obter algo para o tesouro do Senhor, quanto se realizaria? Quando homens que são absolutamente egoístas aceitam a Cristo, revelam que têm um novo coração, e ao invés de pegarem tudo o que lhes foi possível em benefício próprio, em vez de fazerem sacrifícios pequenos e raquíticos pelo Senhor, com alegria tudo farão para adiantar sua obra. O espírito de se apoderar que grandemente se tem desenvolvido morrerá e eles darão ouvidos às palavras de Cristo. Vendei o que tendes e dai esmola. Trabalharão tão afanosamente, com tanto zelo, energia e fervor para edificar o reino de Deus, como trabalharam para obter riquezas para si. Digo-vos a verdade, estamos muito aquém da nossa santa religião em nossa concepção do dever. Oh, se todos os que têm sido abençoados com tão grandiosa e solene verdade se levantassem e sacudissem um encantamento que lhes tem embotado os sentidos e feito com que não prestassem a Deus o verdadeiro serviço, o que não realizariam os seus bem organizados esforços na salvação de almas. Que mudança se veria nos princípios seguidos? O mundo, a carne e o diabo não cegariam homens e mulheres quanto ao que constituem princípios puros, sagrados e leais. A apropriação da palavra de Deus é o preparo para a vida eterna. Mas homens têm dado tal interpretação a essa palavra que ela se tem tornado sem significação. O coração e a consciência têm se tornado endurecidos e corruptos. Irmãos, eu vos pergunto em nome de Jesus, credes na palavra de Deus? Sois filhos e filhas de Deus? Se sois, é porque fostes convertidos e tendes recebido a Cristo no templo de vossa alma. E vosso espírito se tem submetido à nova lei, a saber, a lei real da liberdade. Oh, se eu pudesse receber as alegres novas de que a vontade e o espírito dos que em Battle Creek têm permanecido declaradamente como líderes se emanciparam dos ensinos e da escravidão de Satanás, do qual por longo tempo haviam estado cativos, estaria disposta a atravessar o imenso Pacífico para ver mais uma vez os vossos rostos. Mas não estou ansiosa de vos ver com uma percepção fraca e com mente obscurecida, por terdes escolhido as trevas em vez de a luz. A influência despertadora do Espírito Santo. O Espírito Santo revela sua operação no coração humano. Quando o Espírito Santo opera na mente, o agente humano compreenderá a declaração feita por Cristo. Há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. A sujeição à palavra de Deus significa a restauração de si próprio.
Permiti que Cristo trabalhe pelo seu Espírito e vos desperte como se vos despertasse dentre os mortos, que põe a vossa mente em afinidade com a dele. Permiti-lhe empregar as vossas faculdades. Criou ele cada uma de vossas capacidades para que melhor pudesseis honrar e glorificar o seu nome. Consagrai-vos a ele, e todos os que convosco se relacionam verão que vossas energias são inspiradas por Deus, que as vossas mais nobres faculdades são chamadas à ação para fazer o serviço do Senhor. As faculdades, uma vez usadas para servir o eu e promover princípios indignos, e uma vez que serviram como instrumentos de propósitos injustos, serão levados em cativeiro a Jesus Cristo e se unirão à vontade de Deus. Devem os jovens ser educados para o serviço. Há uma obra a fazer nas igrejas. Homens e mulheres jovens devem ser preparados e educados, e então serão encontrados lugares para eles na obra. Estais preocupados e perplexos, porque o doutor está acumulando desproporcionalmente no trabalho missionário médico, porque sua obra excede muito ao trabalho que está sendo feito nas igrejas pela Associação Geral. O que há? É claro que a luz dada por Deus não tem sido posta em prática. Os homens têm suplantado os planos de Deus com seus próprios planos. Faz parte do plano de Deus a prosperidade da obra médica. Essa obra deve ser feita, a verdade deve ser levada aos caminhos e valados. Um chamado para a reforma. Mas o coração da obra, o grande centro, tem se enfraquecido pelo desgoverno de homens que não acompanharam o passo de seu líder. Satanás lhes tem desviado o dinheiro e a capacidade para fins errados. Seu precioso tempo tem passado para a eternidade. O fervoroso trabalho que agora se está fazendo, a luta agressiva que se vem travando, bem podia muito ter sido levada avante justamente de maneira tão vigorosa, em obediência à luz de Deus. Todo o corpo está doente devido ao desgoverno e à falta de cálculo. O povo a quem Deus confiou os interesses eternos, os depositários da verdade plena de resultados eternos, os guardadores da luz que deve iluminar todo o mundo, perderam o rumo. Cometeu Deus um equívoco? São os que estão no coração da obra, vasos escolhidos que possam receber o óleo dourado que os mensageiros celestes, representados por 2 oliveiras, esvaziam nos canudos de ouro para abastecer as lâmpadas. Estarão os que estão em Battle Creek, os homens e mulheres que Deus escolheu para fazerem a mais solene obra jamais dada aos mortais, em sociedade com Cristo em sua grande firma. Estão aqueles a quem Deus ordenou comunicar a luz das lâmpadas acesas aos outros, para que as regiões em trevas possam ter a oportunidade de ouvir a mensagem salvadora cumprindo seu dever? Os resultados de servir ao eu. Se os que professam conhecer a verdade tivessem o Espírito de Cristo, o abnegado Redentor, que abandonou suas riquezas, seu esplendor, seu alto comando e fez tudo o que um Deus poderia fazer para salvar almas, negariam eles ao eu, levantariam a cruz e seguiriam a Jesus. Como vós que amais os tesouros mundanos, respondereis a Deus no grande dia do juízo pelos vossos fracos e adormecidos esforços para enviar a verdade às regiões distantes. Do dinheiro despendido em bicicletas e roupas e outras coisas desnecessárias, deve-se dar contas. Como povo de Deus deveis representar a Jesus, mas Cristo se envergonha dos que condescendem consigo mesmos. Meu coração está penalizado. Dificilmente posso conter meus sentimentos quando penso em quão facilmente é nosso povo desviado dos práticos princípios cristãos para agradar a si mesmos. Até aqui muitos de vós apenas creem parcialmente na verdade. Diz o Senhor Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon, e devemos viver de toda a palavra que procede da sua boca. Quantos creem em sua palavra? O Senhor abomina vossas práticas egoístas e ainda assim sua mão se estende.
Insisto, por amor de vossas almas, que ouçais meus rogos agora em favor dos que estão nos campos missionários estrangeiros e cujas mãos estão atadas pelas vossas atitudes. Satanás tem estado a trabalhar com todo o seu poder de engano para levar as coisas ao ponto em que o caminho seja impedido por falta de meios no tesouro. Reconheceis que cada ano milhares e milhares e 10 vezes 10 milhares de almas estão perecendo, morrendo em seus pecados? As pragas e juízos de Deus já estão fazendo sua obra, e almas estão caminhando para a ruína porque a luz da verdade não foi lançada sobre o seu caminho. Cremos realmente que devemos levar a palavra de Deus a todo o mundo? Quem crê isso? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Quem tem a fé que o habilitará a praticar esta palavra? Quem crê na luz que Deus deu? Deus exige ação. O Senhor exige uma ação unida. Devem-se envidar esforços bem organizados para conseguir obreiros. Há pobres almas honestas e humildes que o Senhor porá em vosso lugar, as quais nunca tiveram as oportunidades que tivestes, e que não as puderam ter porque não fostes transformados pelo Espírito Santo. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Quando estivermos verdadeiramente consagrados a Deus, seu amor habitará pela fé em nosso coração, e haveremos de cumprir alegremente o nosso dever de acordo com a vontade de Deus. Mas o pequeno interesse que tem sido manifestado na obra de Deus por nossas igrejas alarma-me. Desejo pedir a todos os que têm meios que se lembrem de que Deus lhes confiou esses meios para serem usados no avançamento da obra que Cristo veio fazer em nosso mundo. O Senhor diz a cada homem que, à vista de Deus, ele não é o dono do que possui, mas simplesmente um depositário. Não teu, mas meu, diz o Senhor. Deus vos pedirá conta da vossa mordomia. Quer tenhais 1, 2 ou 5 talentos, nenhuma moedinha deve ser esbanjada nas vossas próprias e egoístas condescendências. Vossa responsabilidade diante do céu deve levar-vos a temer e a tremer. As decisões do último dia recaem sobre nossa beneficência prática. Cristo reconhece cada ato de beneficência como feito a Ele mesmo. Zelo por Cristo. Todos os que mencionam o nome de Cristo devem para Ele trabalhar de coração, espírito, alma e força, e trabalharão se crerem no grande evangelho da verdade. A sinceridade de seu zelo por amor de Cristo testificará da medida de sua fé. O eu será absorvido em Cristo se verdadeiramente com Ele estiverem unidos. Vivo, disse o grande apóstolo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A luz dada repetidas vezes pelo Espírito de Deus é: não colonizeis. Entrai nas grandes cidades e criai interesse entre os grandes e os pequenos. Tornai vosso trabalho pregar o Evangelho ao pobre, mas não pareis aí. Procurai alcançar também as classes mais elevadas. Estudai vossa localidade, tendo em vista deixar a luz irradiar para outros. Essa obra já devia ter sido feita há muito tempo. Não torneis a questão do sábado a vossa principal especialidade. Deveis alcançar o povo com assuntos práticos com os quais todos podem concordar. O povo de Deus tem uma obra a fazer que não está sendo feita. A derradeira mensagem de misericórdia deve ser dada a um mundo que perece em seus pecados. Os que estão ligados às nossas instituições têm toda a facilidade e oportunidade de trabalhar pelos pobres pecadores que estão sem Cristo, mas eles estão mudos. Se tão somente nossas igrejas praticassem a verdade e mostrassem que creem que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, o poder de Deus lhes acompanharia os trabalhos.
mas eles se devem conservar em contato com a fonte de toda a luz e eficiência, e em contato com o mundo, não para absorver o espírito do mundo, mas para poderem fazer a obra que Deus designou que façam. Cursos ministeriais. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. É a ordem do Mestre a seus obreiros. Mas esta evidente declaração tem sido desrespeitada. Muito embora tenha sido a luz dada repetidas vezes, homens são chamados dos campos que deviam ter continuado trabalhando, com amor e no temor de Deus, procurando salvar o perdido para passar semanas frequentando um curso ministerial. Houve um tempo em que este trabalho se tornou necessário, porque nosso próprio povo se opôs à obra de Deus, recusando a luz da verdade sobre a justiça de Cristo pela fé. E isso deviam eles ter recebido e repetido com o coração, com a voz e com a pena, pois esta é a sua única eficiência. Deviam ter trabalhado sob os ditames do Espírito Santo para transmitir a luz a outros. Dedicando ano após ano a cursos ministeriais, têm sido negligenciados os campos que já estão brancos para a ceifa. Mesmo os obreiros têm sido enfraquecidos em vez de serem fortalecidos. Isso tem sido um erro. Deus apela a seus servos para que comuniquem, não para que estejam sempre aprendendo e nunca sendo capazes de chegar ao conhecimento da verdade. A obra do Espírito Santo. O grande alvo do advento do Espírito Santo é distintamente especificado por Cristo. Quando ele vier, disse ele, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Essa luz tem sido por anos conservada diante do nosso povo. O poder do Espírito Santo se tem grandemente manifestado em Battle Creek, o grande coração da obra, para ser comunicado aos que estão nos caminhos e valados, a fim de que a multidão de seres humanos sob a influência do pecado e da morte possam ser reformados e renovados pelo poder do Espírito. Mas, ao chegar a luz aos que estão no centro da obra, não têm eles sabido como tratá-la. Os testemunhos que Deus dá ao seu povo estão em harmonia com sua palavra. Quando Cristo pronunciou essas palavras, estava à sombra da vergonhosa cruz, o símbolo da culpa que tornou necessário o sacrifício de Cristo para salvar o mundo da completa ruína. Quando Cristo pronunciou essas palavras, estava à sombra da vergonhosa cruz, o símbolo da culpa que tornou necessário o sacrifício de Cristo para salvar o mundo da completa ruína. Cristo olhava para o tempo em que o Espírito Santo, como seu representante, deveria vir para realizar maravilhosa obra em seus méritos e através deles, e se sentiu privilegiado em comunicar aos seus discípulos seu conforto. Os que não têm uma ligação íntima com Deus não apreciam a manifestação do Espírito Santo e não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Não obedecem à voz de Deus, porque como a nação judaica não conhecem o tempo da sua visitação. Não há auxílio para o homem, mulher ou criança que não quer ouvir e obedecer à voz do dever, porque a voz do dever é a voz de Deus. Os olhos, os ouvidos e o coração tornar-se-ão nada impressionáveis se os homens e mulheres se recusarem a dar ouvidos ao conselho divino e escolherem o caminho que melhor lhes agrade. Oh, quão melhor seria se todos os que fazem isso estivessem ligados a qualquer outra obra que não as sagradas instituições designadas por Deus como seus grandes centros. Supõe-se que estejam sob a direção do Espírito Santo, mas isso é um engano. Não realizam fielmente a obra de Deus, não dão evidências de que lhe reconhecem o sagrado caráter. Sua influência desencaminha os outros, levando-os a considerar levianamente os instrumentos que Deus instituiu para a salvação de almas e os leva a pensar que podem introduzir suas próprias ideias, pensamentos e planos comuns. Assim é alcançado um nível baixo, vulgar, e Deus é grandemente desonrado.
Deus quer que todos os que têm tal experiência arraigada em sua vida religiosa escolham ocupação em outro lugar, em esferas ativas, limitadas, onde os interesses eternos não sejam amesquinhados por sua vida não consagrada, onde há menos oportunidade de encontrar a tentação. Trabalho vigoroso e que cansa o corpo pode neutralizar e subjugar as más propensões, e outros não serão levedados pelas suas prejudiciais tendências e traços de caráter. Não há terreno neutro. Os que estão de qualquer forma ligados com a obra de Deus em qualquer de nossas instituições devem estar ligados com Deus, e é preciso confiar-se em que façam o que é direito sob todas as circunstâncias, para que saibam onde se encontrarão no dia da prova. Nenhum dos que estão ligados com a sagrada obra de Deus deve permanecer em terreno neutro. Se um homem está dividido, indeciso, incerto, até que saiba que nada perderá, demonstra que é um homem a quem Deus não pode usar. Mas muitos estão seguindo esta linha de conduta. Não foram escolhidos por Deus ou decididamente deixaram de ser dirigidos pela poderosa instrumentalidade do Espírito Santo. Se seu suposto conhecimento não os levar a desejar dirigir o Espírito Santo e procurar ensinar ao Senhor que a política humana é melhor que os planos divinos por estar mais em harmonia com a opinião popular. Todo aquele que está no serviço de Deus tem a obrigação moral de avançar ousadamente e enfrentar o preconceito, a oposição e as paixões humanas. Devem sempre lembrar-se de que são servos de Deus e estão a seu serviço. Mensageiros de Deus. Quer o Senhor que o seu povo esteja livre de tudo que não seja escriturístico em relação com o ministério. Não se deve fazer um ídolo dos homens que foram chamados para o ministério. Não devem ser contemplados com supersticiosa reverência, e o pecado neles não deve perder o seu caráter ofensivo, devido ao poder de que estão investidos pelo seu ofício. Seu próprio ofício torna o pecado deles mais excessivamente maligno, pois, ao cometerem pecado, tornam-se ministros do pecado, os agentes de Satanás por quem ele pode trabalhar com êxito para perpetuar o pecado. Devem todos lembrar-se de que os esforços especiais de Satanás se dirigem contra o ministério. Sabe ele que é apenas um instrumento humano, que não possui graça ou santidade próprias. Sabe que é um agente que Deus ordenou para ser poderoso meio de salvação de almas e que só é eficaz quando Deus, o Espírito Eterno, assim o torna. Sabe ele que o tesouro do Evangelho está em vasos de barro e que só o poder de Deus é que os pode tornar vasos de honra. Podem eles cultivar a vinha. Um Paulo pode plantar e um Apolo regar, mas só Deus pode dar o crescimento. Deus nunca deixou sua igreja sem uma testemunha. Em todas as cenas de sofrimento e prova, de oposição e perseguição em meio às trevas pelas quais a igreja tem passado, tem tido Deus homens de oportunidade, preparados para assumir seu trabalho em várias fases e levá-lo avante para cima. Por meio dos patriarcas e profetas, revelou ele sua verdade a seu povo. Cristo era tão verdadeiramente o mestre de seu antigo povo, como era quando veio ao mundo trajando as vestes da humanidade. Velando sua glória na forma humana, frequentemente apareceu a seu povo e com ele falou cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Ele, o seu guia invisível, estava oculto na coluna de fogo e de nuvens, e falou a seu povo por meio de Moisés. A voz de Deus foi ouvida pelos profetas que ele escolhera para uma obra especial e para transmitir uma mensagem especial. Enviou-os para que repetissem frequentes vezes as mesmas palavras. Tinha para eles uma mensagem separada, que não era segundo os caminhos e a vontade dos homens, e essa pôs ele em sua boca e os fez proclamar. Assegurou-lhes que o Espírito Santo lhes daria a linguagem e a elocução. Aquele que conhece o coração lhes daria palavras para alcançar o povo.
Podia ser que a mensagem não agradasse àqueles a quem fora enviada. Podia ser que não desejassem algo novo, antes desejassem continuar como até aí vinham agindo. Mas o Senhor os despertou com reprovações e censurou-lhes as atitudes. Infundiu nova vida naqueles que estavam dormindo no posto do dever, que não eram sentinelas fiéis. Mostrou-lhes sua responsabilidade, que eles seriam responsabilizados pela segurança do povo. Eram atalaias que não deviam dormir nem de dia nem de noite. Deviam discernir o inimigo e dar ao povo alarme para que cada um pudesse estar no seu posto, a fim de que o vigilante inimigo não pudesse obter a mínima vantagem. As responsabilidades dos atalaias de Deus. E o Senhor declara hoje a seus atalaias que, se forem infiéis e não advertirem o povo que está em perigo, este será levado em seus pecados. O seu sangue, diz ele, eu demandarei da tua mão. Mas se seus mensageiros erguerem a voz em reprovação e advertência para desviar homens de seus maus caminhos e essas almas não ouvirem, então o atalaia está livre. O que ofende a Deus será levado em seus pecados, seu sangue recairá sobre sua própria alma. Essas solenes questões são-me apresentadas em linhas bem claras. Deus designou apóstolos, pastores, evangelistas e professores para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Deus declara a seu povo: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Deve haver contínuo avanço. Passo a passo devem seus seguidores abrir caminhos retos para seus pés, para que o coxo não se desvie do seu caminho. Os que querem trabalhar para Deus devem fazê-lo inteligentemente para suprir as deficiências em si mesmos e glorificar o Deus de Israel por permanecerem na luz e trabalharem à luz do sol da justiça. Assim conduzirão eles a igreja para frente, para cima e rumo ao céu, tornando cada vez mais distinta a sua separação do mundo. Ao assemelharem seu caráter ao modelo divino, não guardarão os homens a sua própria dignidade pessoal. Com cioso, insone, amável e devotado interesse, protegerão eles o sagrado interesse da Igreja contra os males que ameaçam toldar e obscurecer a glória que Deus deseja que dela irradie. Cuidarão de que as artimanhas de Satanás nela não achem lugar nem apoio, pelo incentivar a crítica, a tagarelice, o falar mal e acusar os irmãos, pois tais coisas a enfraqueceriam e subverteriam. A controvérsia torna-se cada vez mais forte. Nunca haverá um tempo na história da Igreja em que o obreiro de Deus possa cruzar os braços e ficar à vontade, dizendo: tudo é paz e segurança. Então é que vem a repentina destruição. Tudo se pode mover para frente em meio à aparente prosperidade, mas Satanás está bem desperto e está estudando e se aconselhando com seus anjos maus no sentido de descobrir outro modo de ataque em que possa ter êxito. A luta se tornará cada vez mais feroz da parte de Satanás, pois ele é movido por um poder inferior. Ao avançar a obra do povo de Deus com santificada e irresistível energia, implantando na Igreja o estandarte da justiça de Cristo, movida por um poder que vem do trono de Deus, tornar-se-á grande controvérsia cada vez mais forte e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhar contra mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. A verdade, em seus variados aspectos, estará em conflito com o erro em suas formas sempre variadas e crescentes e que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Nosso trabalho deve ser fervoroso. Não devemos combater como os que batem no ar. O ministério, o púlpito e o prelo exigem homens como Caleb, que façam, que ousem, homens cujos olhos sejam sinceros para discernir a verdade do erro, cujos ouvidos sejam consagrados para apreender as palavras do vigia fiel.
E o espírito do trono de Deus se fará sentir sobre um cristianismo degenerado, um mundo corrompido, pronto a ser consumido pelos juízos há muito protelados de um Deus ofendido. Ódio de reprovação. Ao perigo de os homens estarem perdendo de vista as importantes verdades para este tempo e buscarem as coisas que sejam novas, estranhas e arrebatadoras. Muitos se são reprovados pelo Espírito de Deus, por meio de seus representantes autorizados, recusam submeter-se à correção e é-lhes implantada no coração uma raiz de amargura contra os servos do Senhor que desempenham cargos pesados e desagradáveis. Homens há que ensinam a verdade, mas que não aperfeiçoam seus próprios caminhos perante Deus, buscam ocultar os próprios defeitos e inclinam-se a um afastamento de Deus. Não possuem a coragem moral de fazer as coisas que são para seu especial benefício. Não percebem a necessidade de reforma e assim rejeitam as palavras do Senhor e odeiam ao que repreende na porta. A própria recusa de atender às advertências que o Senhor envia concede a Satanás toda a vantagem para fazer deles os mais encarniçados inimigos dos que lhes comunicaram a verdade. Tornam-se refutadores dos que lhes foram portadores da mensagem do Senhor. O homem que rejeita a palavra do Senhor, que se esforça por estabelecer o seu próprio caminho e a sua própria vontade, despedaça o mensageiro e a mensagem que Deus envia, visando descobrir-lhe o seu pecado. Suas próprias inclinações lhe têm influenciado a conduta e se edificou no caminho errado. A regra divina é: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas ele não o quer fazer. Como o homem pensa, assim ele é. Do interior do coração procedem os maus pensamentos inspirados por Satanás. Começa ele a sofismar em tecnologias e maneiras. O espírito de Satanás liga-o com o inimigo para pronunciar uma palavra de crítica nos temas menos importantes. Torna-se a verdade para ele cada vez de menos valor. Torna-se acusador de seus irmãos, etc. E muda de dirigente. Para ele, o mundo exterior tem maior peso que o dilúvio de luz que Deus derrama sobre o mundo nas mensagens que ele tem dado e nas quais uma vez se regozijava. Oh, quantas coisas se tem desenvolvido desde que ele se tornou tão cheio de ódio contra Deus, porque seus perigos e erros foram colocados diante de si. Tem permitido que pensamentos ímpios se fortaleçam e prevaleçam, porque não come dia a dia a carne nem bebe o sangue do Filho de Deus, por não se ter tornado participante da natureza divina. As coisas que vêm do interior corrompem o homem. Quão corrupta deve então ser a fonte onde esses males tiveram sua origem? A escolha fatal. Ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás e por seus atos dizem: este não, mas Barrabás. Atentem bem todos quantos leem estas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. Diz ele: irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticarem e condenarem e falsearem. Sejam os filhos do engano e falso testemunho, agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou, e acolherá as mais desarrazoadas asserções e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrença, serão os ministros fiéis afastados do povo que pensa que tanto sabe. Se tu conhecesses também, disse Cristo, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence.
mas agora isto está encoberto aos teus olhos. A luz da verdade. Contudo, o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece os que são seus. O ministro santificado não deve ter o engano em sua boca. Deve ser sincero como a luz. Livre de toda a mancha do mal, o ministro e uma imprensa santificados serão um poder em irradiar a luz da verdade sobre esta geração rebelde. Irmãos, necessitamos de luz, de mais luz. Tocai a buzina em Sião, fazei soar o alarme no Monte Santo. Ajuntai as hostes do Senhor com o coração santificado, para que ouçam o que o Senhor vai dizer a seu povo, pois ele tem uma crescente luz para todos que quiserem ouvir. Armem-se eles e se equipem, e saiam à batalha em auxílio do Senhor contra os poderosos. Deus mesmo agirá em favor de Israel. Toda a língua mentirosa há de silenciar. As mãos dos anjos destruirão os enganosos projetos que estão sendo formados. Os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor, e serão derrotados todos os elementos oponentes. Que nenhuma alma se queixe dos servos de Deus a ela enviados com uma mensagem celestial. Não mais busqueis suas falhas, dizendo: são demasiado positivos, falam muito duramente. Podem falar duramente, mas não é isso necessário. Deus fará retinir as orelhas dos ouvintes que não atenderem à sua voz ou mensagem. Ele denunciará os que resistirem à sua palavra. Homens de oportunidade. Satanás tem tomado toda a medida possível para que nada venha entre nós como um povo para nos reprovar e censurar e exortar-nos a abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Deus no passado suscitou homens, e ele ainda tem homens de oportunidade, preparados para cumprir as suas ordens, homens que atravessarão as restrições que apenas se assemelham a paredes rebocadas com reboco não preparado. Quando Deus põe o seu Espírito sobre os homens, eles trabalham. Proclamarão a palavra do Senhor, erguerão a voz como uma trombeta. A verdade não será amesquinhada, nem perderá seu poder em suas mãos. Mostrarão ao povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. A obra veemente de Satanás. Deve o conflito tornar-se cada vez mais feroz. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Representará mal, usará mal e perverterá tudo ao seu alcance para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram, a seara de trigo tornou-se cada vez menor, e a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Durante algum tempo, o falso zelo acompanhou-lhes as novas teorias, que desendureceram o coração contra os que advogam a verdade, como fizeram os judeus contra Cristo. Sob o zelo de Satanás, tem alguns por algum tempo a aparência de homens que estão em florescente condição, mas é apenas por um lapso de tempo. Satanás os levou tão longe que insultam o Espírito de Deus. Espalham-se como um verde loureiro. O Senhor os suporta por algum tempo. Permite-lhes manifestar sua inveja e ódio contra o povo de Deus, como permitiu a Satanás desenvolver seu caráter para que este aparecesse diante do universo celeste, diante dos mundos não caídos e do mundo caído em seus verdadeiros atributos como enganador, acusador dos irmãos, de coração homicida.
levantai barreiras contra o inimigo. Muitos dos que agora pretendem crer na verdade, mas que não têm uma âncora, estarão ligados com um grupo de Satanás. Aos que não trabalharam ao lado de Deus na questão, deixar-se-á que se demonstrem uma pedra de tropeço àqueles que por si mesmos alcançaram uma experiência viva. Que todo ministro, em vez de ficar a criticar e a questionar, a duvidar e a se opor, se houver ainda que seja uma sombra de oportunidade para fazê-lo, seja empregado em levantar barreiras contra os astutos inimigos. Ao invés de lutar contra os que o Senhor enviou para salvar a estes, ore o seu povo fervorosa e continuamente pelo poder da graça de Deus, e para que o comandante das hostes do Senhor se ponha a campo. Em vez de se arvorar em juízos de homens que Deus aceitou para lhe prestar serviço, seja o fardo de sua oração noite e dia o de que o Senhor possa enviar mais obreiros para a sua vinha. Ministros, não desonreis ao vosso Deus nem ofendais ao seu Espírito Santo, fazendo comentários sobre os caminhos e as maneiras dos homens que ele quis escolher. Deus conhece o seu caráter. Vê o temperamento dos homens que ele escolheu. Ele sabe que ninguém, a não ser homens sinceros, firmes, determinados, de sentimentos fortes, verá nesta obra sua vital importância e dará tal firmeza e decisão a seus testemunhos, que estes abrirão brecha nas barreiras de Satanás. É para o seu bem que Deus dá aos homens conselhos e reprovações. Envia sua mensagem dizendo-lhes o que é necessário para a época. 1897. Aceitastes a mensagem? Atendestes ao apelo? Ele vos deu a oportunidade de vir armados e equipados em auxílio do Senhor. E havendo feito tudo, disse-vos ele que ficasseis firmes. Mas vós vos preparastes? Dissestes, eis-me aqui, envia-me a mim? Sentaste-vos quietos e nada fizestes. Deixastes que a palavra do Senhor caísse desatendida por terra. E agora o Senhor tomou homens que eram meninos quando vós estáveis na parte mais avançada da frente da batalha, e lhes dá a mensagem e a obra que não tomastes sobre vós. Sereis para eles pedra de tropeço? Criticareis? Direis, estão saindo do seu lugar? No entanto, não preenchestes o lugar que eles agora são chamados a ocupar. Oh, por que serão os homens empecilhos quando poderiam ser um auxílio? Por que calçarão as rodas quando poderiam empurrar com assinalado êxito? Por que roubarão a sua própria alma do bem e privarão outros das bênçãos que por meio deles poderiam advir? Estes rejeitadores da verdade permanecerão como desertos estéreis, onde não fluem águas refrescantes e curadoras. E o seu ministério tão destituído de orvalho como eram as montanhas de Gilboa, onde não havia nem orvalho nem chuva. Não estão revestidos da unção divina e não transmitem bênçãos aos outros. Poderiam eles humilhar o seu coração, confessando seus pecados, e romper o domínio de Satanás sobre eles. Poderiam quebrar os grilhões que a educação, o preconceito ou os hábitos forjaram. Se tão somente inquirissem de Deus no espírito de penitência, eles o encontrariam. Então não satisfariam a sua própria vontade, mas iriam onde o Espírito do Senhor guiasse. Seriam dirigidos por ele. Ajuntai as luzes. A limpeza e a purificação certamente passarão por todas as igrejas de nossa terra que têm tido grandes oportunidades e privilégios e por eles têm passado sem lhes dar atenção. Não é de mais evidências que carecem. Necessitam de corações puros e santificados para ajuntar e reter toda a luz que Deus tem dado, e então andarão nessa luz. Não precisamos dizer os perigos dos últimos dias estão prestes a nos sobrevir. Eles já vieram. Necessitamos agora que a espada do Senhor corte a própria alma e a medula das concupiscências, apetites e paixões carnais. Oxalá ela penetre e divida em muito maior escala do que já o fez até aqui. Seja abatido todo o orgulho. Seja o que está seguro na carne, arrancado do refúgio de mentira com que tem procurado enganar o povo de Deus.
Corte ela o seu egoísmo e abra os olhos aos cegos para que possam ver que não estão perfeitos à vista de Deus. Dirijo-me ao povo de Deus que está hoje mantendo firme a sua confiança, que não se apartará da fé que uma vez foi dada aos santos, que está em pé em meio das trevas morais destes dias de corrupção. A palavra do Senhor para vós é: e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Não podemos nós ver aqui o paternal amor de Deus, expresso para com aqueles que se apegam à fé em justiça? Entre Deus e o seu povo existe a mais íntima relação. Não somente somos alvo de sua misericordiosa graça, de seu amor perdoador. Somos mais do que isto. O Senhor se regozija em seu povo, nele se deleita. Ele é o seu penhor. Ele embelezará todo aquele que o serve com inteireza de coração, com espírito de santidade. Ele os reveste de justiça. Ama aos que fazem a sua vontade, que lhe refletem a imagem. Todos os fiéis e verdadeiros são transformados à imagem de seu Filho. Na sua boca não há engano, pois estão sem falta diante do trono de Deus. Nossa mensagem. Qual é a mensagem que devemos dar? Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aos meus irmãos do ministério diria eu: prossegui nesta obra com tato e habilidade. Ponde a trabalhar os moços e moças de nossas igrejas. Combinai a obra médico-missionária com a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Envidai esforços regulares e organizados no sentido de tirar as igrejas do ponto morto em que têm caído e em que por anos têm permanecido. Enviai às igrejas obreiros que apresentem os princípios da reforma de saúde em ligação com a mensagem do terceiro anjo a cada família e indivíduo. A todos incentivai a tomar parte na obra em favor de seus semelhantes e vede se não voltará rapidamente a essas igrejas o fôlego de vida. Estudai fielmente o capítulo 33 de Ezequiel. O trabalho que se está fazendo no ramo médico-missionário é justamente o trabalho que Cristo ordenou que seus seguidores fizessem. Não podeis ver claramente que os que se empenham nessa obra estão cumprindo a comissão do Salvador? Não podeis ver que agradaria ao vosso Salvador se pusesseis de lado toda a falsa dignidade e em sua escola aprendesseis a usar o seu jugo e a levar-lhe os fardos? A necessidade de cristianismo sincero. O mundo precisa de evidências de cristianismo sincero. Professa o cristianismo pode-se ver por toda a parte, mas quando o poder de Deus for visto em nossas igrejas, os membros farão as obras de Cristo. Os traços de caráter naturais e hereditários serão transformados. A habitação de seu espírito habilitá-los-á a revelar a semelhança de Cristo e o êxito de seu trabalho será proporcional à pureza de sua piedade. Há em nosso mundo muitos obreiros cristãos que ainda não ouviram as grandiosas e maravilhosas verdades que a nós têm vindo.
Estão eles fazendo uma boa obra, de acordo com a luz que têm, e muitos deles estão mais adiantados no conhecimento do trabalho prático do que os que têm tido grande luz e oportunidades. É de surpreender a indiferença existente entre nossos ministros quanto à reforma de saúde e à obra médico-missionária. Alguns dos que não professam ser cristãos tratam essas questões com muito maior reverência do que alguns de nosso próprio povo, e a não ser que nos levantemos, eles nos tomarão a dianteira. A palavra que o Senhor me deu para nossos ministros e igrejas é: ide avante. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De Deus deve-se indagar. Currambong, Austrália, 27 de agosto de 1896. Há necessidade de piedade. Deve-se ver menos confiança própria e muito mais humildade. A obra de Deus chegou a ser considerada coisa comum. Muito melhor teria sido mudar os homens das mesas de comissões do que durante anos ter conservado os mesmos homens até virem eles a supor que suas propostas deviam ser adotadas sem objeção, e geralmente nenhuma voz se tem levantado em direção oposta. Há homens que se assentam nos concílios e que não têm o discernimento que deveriam ter. Sua compreensão é acanhada e egoísta. Há necessidade de mudança. Não será sensato executar a metade ou um quarto dos empreendimentos que têm sido planejados. Que cada um dos que se assentam nos concílios e nas reuniões de comissão escreva no coração as palavras: trabalho para o tempo e para a eternidade. Devo prestar contas a Deus de todos os motivos que me impelem à ação. Seja este o seu moto. Acenda a Deus a oração do salmista. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Dá-me o teu coração. Adelaide, Austrália, 12 de outubro de 1896. Os que estão em posições de responsabilidade não se devem converter aos princípios de condescendência própria e extravagantes do mundo, pois não podem correr esse risco e, se pudessem, não permitiriam os princípios cristãos. Múltiplos ensinos precisam ser dados. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim deve a palavra do Senhor ser pacientemente apresentada aos filhos e diante deles conservada por pais que creem na palavra de Deus. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Por quê? Porque não dão ouvidos à palavra do Senhor que lhes foi enviada. Atinge isto aos que não receberam instrução, mas têm acalentado a sua própria sabedoria e escolhido trabalhar eles mesmos segundo as suas próprias ideias. A estes o Senhor dá a prova, para que ou tomem posição no sentido de lhe seguir os conselhos, ou recusem e ajam de acordo com as suas próprias ideias, e então o Senhor os deixará entregues ao resultado certo. Em todos os nossos caminhos e em todo o nosso trabalho para Deus, Ele nos fala: dá-me o teu coração. É um espírito submisso, suscetível de ser ensinado que Deus deseja. O que dá excelência à oração é o fato de que ela provém de um coração amoroso e obediente.
Deus requer certas coisas de seu povo se eles dizem: não entregarei meu coração para fazer isto. O Senhor os deixa seguir em seu julgamento supostamente sensato, sem a sabedoria celestial, até que esta escritura, Isaías 28:13, se cumpra. Não deveis dizer: seguirei a direção do Senhor até certo ponto que está em harmonia com o meu modo de julgar, e então apegar-vos a vossas próprias ideias, recusando ser amoldados à semelhança do Senhor. Faça-se a pergunta: é esta a vontade do Senhor? E não: é esta a opinião ou é este o juízo de... A norma do Senhor. Tudo deve ser visto à luz do exemplo de Cristo. Ele é a verdade. Ele é a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. Ouvi-lhe as palavras, imitai-lhe o exemplo de abnegação e sacrifício próprio, e buscai os méritos de Cristo para alcançar a glória de caráter que Ele possui para vos conceder. Os que seguem a Cristo não vivem para agradar a si mesmos. As normas humanas assemelham-se a hastes frágeis. A norma do Senhor é a perfeição de caráter. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeon para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais para que vossas ligaduras não se façam mais fortes, porque já o Senhor Jeová dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Ler Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Ler todo o capítulo e também os capítulos 1 e 8. Foram-me apresentados como sendo a palavra do Senhor. Tais coisas foram escritas para nossa admoestação, para quem já são chegados os fins dos séculos. Só devemos ter ligados com nossas instituições os que ouçam a palavra do Senhor e lhe apreciem a voz e lhe obedeçam. Quando um homem pleitear e insistir em que sua opinião e seu julgamento sejam supremos em qualquer uma de nossas instituições, não poderíeis ter maior evidência de que esse homem não se conhece e não está habilitado para administrar. Cometerá erros e prejudicará em vez de restaurar. Não sabe que responsabilidades estão envolvidas em sua relação para com Deus ou para com seus semelhantes. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser? Os que andam humildemente diante de Deus não se esforçarão por alcançar maiores responsabilidades, mas considerarão que têm uma obra especial a fazer e serão fiéis para com seu dever. Em nossas instituições, muito bem se pode fazer educando por preceito e exemplo, na economia em todos os sentidos. Se vós, meu irmão, tivesseis aprendido na escola de Cristo a ser manso e humilde de coração, sempre estaríeis em terreno vantajoso. Mas não tendes um caráter bem equilibrado. Não podeis confiar com segurança em vosso próprio julgamento em todas as coisas. O modo do homem é idear e fazer projetos. Deus implanta o princípio. O homem se esforça por fazer com que o dever se torne fácil e se acomode a seu próprio caráter natural. Mas a vida é um campo de batalha. A vida é uma carreira que ele deve correr se quiser ser vitorioso. As escusas não têm valor. A questão que devemos considerar é: temos nós os atributos de Cristo? Escusas de nada valem. Todas as circunstâncias, todos os apetites e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus, e não governadores seus. Não deve o cristão ser escravizado por quaisquer hábitos ou tendências hereditários ou cultivados. Deve ele dominar as paixões animais em vez de ser mantido na escravidão do hábito. Não devemos ser servos das circunstâncias, mas dominá-las por um princípio elaborado, aprendido do maior dos mestres que o mundo já conheceu. A solene posição em que ficamos hoje para com o mundo, as solenes responsabilidades e deveres que nos foram impostos por nosso Senhor, não devem ser ignorados até que nossa vontade e nossas circunstâncias sejam ajustadas.
O princípio da abnegação e do sacrifício próprio, conforme é revelado no exemplo de Cristo, de João Batista e de Daniel e dos 3 heróis, deve passar como a relha de um arado pelos hábitos hereditários e cultivados por todas as circunstâncias e ambientes. Pergunto-vos, está o reino de Deus em vós? Deve o povo de Deus ser homens da hora, sempre prontos, sempre serenos em Jesus Cristo. Chegou agora o tempo em que num momento podemos estar em terra sólida e no outro momento pode ela estar fugindo de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. A palavra cristianismo tem um sentido muito mais amplo do que muitos lhe têm dado até aqui. Não é um credo, é a palavra daquele que vive e permanece para sempre. É um princípio vivo e animado que se apodera da mente, do coração, dos motivos e de todo o homem. Cristianismo, se lhe pudéssemos experimentar a operação, é uma experiência vital, pessoal, que eleva e enobrece todo o homem. Cada homem é responsável para com Deus, que fez provisões para que todos recebessem essa bênção. Mas muitos não a recebem, embora Cristo a tivesse comprado a um preço infinito. Não lançam mão da bênção que está ao seu alcance e, portanto, mantêm os seus traços objetáveis de caráter e o pecado jaz à porta. Embora professem piedade, Satanás os tem tornado agentes seus para derribar e confundir onde ele acha melhor fazê-lo. Exercem uma influência deletéria para com a alma de muitos que necessitam de um exemplo que os ajude a alcançar o céu. Quem são os súditos do reino de Deus? Todos quantos fazem sua vontade. Eles têm justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os membros do reino de Cristo são os filhos de Deus, sócios de sua grande firma. Os eleitos de Deus são uma geração escolhida, um povo peculiar, uma nação santa para manifestar os louvores daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. São o sal da terra, a luz do mundo. São pedras vivas, sacerdócio real. Estão em sociedade com Jesus Cristo. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Nossa individualidade. Há direitos que pertencem a todo indivíduo. Temos uma individualidade, uma identidade que nos é inerente. Ninguém pode submergir sua identidade na de qualquer outra pessoa. Todos devem agir por si mesmos, segundo os ditames de sua própria consciência. No que tange à nossa responsabilidade e influência, somos responsáveis para com Deus, visto a nossa vida dele derivar. Não obtemos isso da humanidade, mas de Deus apenas. Somos seus pela criação e pela redenção. Nosso próprio corpo não nos pertence para que o tratemos como nos aprouver, para o tornar defeituoso devido a hábitos que levam à decadência, tornando-lhe impossível prestar a Deus um serviço perfeito. Nossa vida e todas as nossas faculdades lhe pertencem. Ele cuida de nós cada momento, conserva o maquinismo vivo em ação. Se fosse deixado ao nosso cuidado dirigi-lo por um momento, morreríamos. Dependemos absolutamente de Deus. Aprende-se uma grande lição quando compreendemos nossa relação para com Deus e sua relação para conosco. As palavras "não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço" devia ser fixado nas recâmaras da memória para que sempre possamos reconhecer o direito de Deus sobre nossos talentos, nossa propriedade, nossa influência e o nosso eu individualmente. Devemos aprender a lidar com esses dons de Deus no espírito, na alma e no corpo, a fim de que, como possessão adquirida de Cristo, possamos prestar-lhe serviço sadio e agradável. Semear junto a todas as águas. Devemos semear junto a todas as águas, conservando nossa alma no amor de Deus, trabalhando enquanto é dia, e usando os meios que o Senhor nos deu para cumprir seja qual for o dever que esteja mais perto. Seja o que for que nossas mãos tenham de fazer, devemos fazê-lo com alegria. Seja qual for o sacrifício que de nós se exija fazer, devemos fazê-lo com regozijo.
Ao semearmos junto a todas as águas, reconheceremos que o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Não recueis logo que o Espírito Santo vos desperte na mente o senso do dever. Agi segundo a sugestão, pois esta foi insinuada pelo Senhor. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muito significa semear junto a todas as águas. Significa contínuo repartir dos dons e ofertas. Deus fornecerá os recursos para que aquele mordomo fiel dos meios que ele confiou seja suprido com abundância em todas as coisas e seja habilitado a abundar em toda a boa obra. A pregação de Cristo. Há uma grande obra a fazer. O mundo não será convertido pelo dom de línguas ou pela operação de milagres, mas pela pregação de Cristo crucificado. Deve-se permitir que o Espírito Santo trabalhe. Deus colocou instrumentos em nossas mãos e devemos usar cada um deles para fazer a sua vontade e seguir o seu caminho. Como crentes, temos o privilégio de desempenhar uma parte em levar avante a verdade para este tempo. Tanto quanto possível, devemos empregar os meios e os agentes que Deus nos deu para introduzir a verdade em novas localidades. Devem-se construir igrejas para acomodar o povo de Deus, para que possam levantar-se como centros de luz que brilhem em meio às trevas do mundo. Esta é a obra que Deus quer que façamos. Os que pretendem ser filhos de Deus devem seguir o exemplo de Cristo. Aliviai as necessidades físicas de vossos semelhantes, e sua gratidão derribará as barreiras e vos habilitará a alcançar-lhes o coração. Considerai sinceramente esta questão. Como igreja tendes tido a oportunidade de trabalhar como coobreiros de Deus. Tivesseis obedecido à palavra de Deus, tivesseis entrado nessa obra e teríeis sido abençoados e encorajados, e teríeis obtido uma rica experiência. Encontrar-vos-íeis como agentes humanos de Deus, advogando fervorosamente um plano de economia, de restauração, de salvação. Esse plano não seria fixo, mas progressivo, avançando de graça em graça e de força em força. Cristo procurou o povo onde este estava, colocando diante deles as grandes verdades concernentes a seu reino. Ao ir de um lugar para outro, abençoou e confortou aos sofredores e curou os enfermos. Essa é nossa obra. Deus quer que aliviemos as necessidades dos desfavorecidos. A razão de o Senhor não manifestar de maneira mais decidida o seu poder é haver tão pouca espiritualidade entre os que pretendem crer na verdade.